Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos tratar de Henri Vallon, isso mesmo, mais um autor que escreveu bastante sobre o desenvolvimento humano e fala também e principalmente de afetividade. É um autor que a gente vai relacionar a palavra afetividade, mas também a palavra motricidade. E por que isso, né? Porque nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente entende a partir da teoria de Vallon, né, dos seus estudos, dos seus escritos, que o pensamento dele é extremamente importante, não só porque ele foi um filósofo, médico, psicólogo e até político francês, mas porque ele desenvolveu estudos e teorias a respeito do desenvolvimento humano, como, por exemplo, também fez Piaget, como, por exemplo, também fez Vygotsky. Eles também, Piaget e Vygotsky, aceitavam essa relevância da afetividade, coisa que é tão forte aí no pensamento de Vallon, né, a respeito do desenvolvimento humano. Mas foi Henri Vallon quem fundamentou, concretizou ali, né, esse pensamento e transcreveu, né, esse papel, a importância, a relevância da afetividade para o desenvolvimento integral das pessoas. Ou seja, para Vallon, o homem é o resultado das influências sociais também, mais das fisiológicas, e aí a gente entende esses dois aspectos, tanto o orgânico quanto o social, como sendo de fundamental importância para o desenvolvimento de uma maneira geral. Só que Vallon foi além, ele identificou que as crianças elas precisam também de uma vida social na qual elas interajam com outras crianças, outras pessoas de outras idades e outros adultos para além daquele círculo familiar, daquela rede social familiar que as crianças já pertencem, né? Afinal, é importante aprender a lidar com todas essas situações e situações diferentes que a vida nos impõe. Aceitação, trabalho em grupo, superações, conflitos, frustrações e também a motricidade, o desenvolvimento fisiológico mesmo. E é disso que a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, para a gente se apropriar e ver também como é que as bancas estão cobrando esse tipo de assunto ultimamente aí nas questões de concurso. Não esquece de dar o seu like, seu joinha, porque esse vídeo foi feito especialmente para você, com todo carinho, e também colocar nos comentários aqui embaixo aquele assunto que você quer ver tratado aqui no canal. Belezinha? Bora lá estudar! Olha, você sabia que Vallon também fala de estágios de desenvolvimento, exatamente como Piaget, né? Que a gente sabe aí que fala dos estágios de desenvolvimento. Entretanto, Piaget tem 4 estágios de desenvolvimento e o Vallon tem 5 estágios de desenvolvimento. E aqui a gente vai ver todos, né? Então, olha só. Primeiro estágio, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Ó, primeiro estágio de desenvolvimento para Vallon se chama impulsivo emocional e pega crianças desde o nascimento até 1 ano de idade, olha, de 0 a 1 ano de idade. Nesse estágio do desenvolvimento, né, que o Vallon denomina de impulsivo emocional, está predominante o quê? O afeto, né? Então, aspectos afetivos são os predominantes. Ó, o afeto é predominante. Por quê? É por meio do afeto, por meio também, ó, de movimentos corporais que a criança, né, o bebê, a criança, vão se expressar.
sempre a partir desses movimentos corporais, ou seja, é a partir daquela relação do corpo, do toque. E aí o aprendizado é pelo tato, né? É pelo toque, é pela sensação, é aquilo que a criança pode sentir, aquilo que a criança pode, é aí que ela começa a explorar o ambiente, os objetos, sempre a partir desta interação. Então, o que é importante aqui no primeiro estágio, né, do desenvolvimento para Valum, é a interação, ó, interação corporal, tá? Ó, corporal. O corpo é extremamente importante, porque é a partir daí que a criança, né, ela começa a participar, a familiarizar-se com as coisas, os objetos, as pessoas, o ambiente e com o mundo que a cerca. Ela começa a tomar pé da situação a partir aí, né, dessa interação corporal, a partir do movimento, dos movimentos do próprio corpo, que ela vai, e também dos sentimentos, né, que estão envolvidos aí no afeto, nas expressões e nas interações com as outras pessoas. Bom, aí temos o segundo estágio do desenvolvimento para Valum, ele é chamado de sensório motor e projetivo. Olha só, ele vai pegar crianças de 1 a 3 anos de idade. Nessa fase, as crianças têm uma intensa atividade e interação com objetos. Então, se aqui o tato, o afeto com outras pessoas era tão importante, aqui no segundo estágio é uma relação com os objetos, mas sempre também a partir do contato, tá? Então, olha, o que é importante são os objetos, ó, os objetos, mas sempre a partir do contato, né? A criança, então, começa a pegar os objetos, manipular os objetos, sentir de uma maneira diferente que ela estava sentindo e observando ali no primeiro estágio. Por quê? Aqui agora, né, entre 1 a 3 anos de idade, a criança já começa a se inquietar e começa a verbalizar, né? Ela começa a falar, então ela vai tendo uma inquietação sobre os nomes. Então, os nomes dos objetos, ó, os nomes dos objetos adquirem uma importância muito grande, né? O nome dos objetos, mas não é só o nome do objeto que é importante para a criança nessa fase. É o quê? Também como é que esse objeto funciona. Então, um carrinho, como é que ele anda? Por isso que ele se atém tanto às rodas dos carrinhos, né? As bonecas se mexem, se não mexem, enfim, tanto a nomes quanto ao funcionamento, ó, funcionamento, tá? Dos objetos. Então, não é à toa que nessa fase, né, de 1 a 3 anos, o professor da creche, ele tem que o quê? Proporcionar situações, vivências, espaços diferentes, diversificados, para que as crianças elas possam entrar em contato com a maior possibilidade de objetos, de vivências. Para quê? Para facilitar esse processo de diferenciação entre cada objeto, cada situação que as crianças estão ali nessa fase de descoberta, né? De tanto interesse pelos nomes e também pelo funcionamento dos brinquedos, dos objetos, das circunstâncias todas, ok? Bom, o terceiro estágio, ó, terceiro estágio é chamado de personalismo, ó, personalismo. E ele pega as crianças de 3 a 6 anos e ele se chama personalismo porque a criança começa a se descobrir, né? Começa a descobrir a própria personalidade como sendo
diferente de outras pessoas, diferente de outras crianças e diferente de outros adultos. Então é como se ela estivesse começando a perceber que ela tem uma personalidade diferente, ela é uma pessoa diferente dos outros. Por isso que se chama personalismo. Então ela passa a descobrir-se, né? Enquanto uma pessoa independente, ela começa a diferenciar e a respeitar também os adultos, né? Começa a enxergar no adulto uma fala de alguém que está ali diferentemente dela, né? Independente dela, mas que tem um olhar de cuidado sobre ela. Então ela começa também a respeitar esses adultos e acatar o que o adulto está se reportando. Nesse estágio é importante reconhecer e respeitar as diferenças, né? As diferenças da personalidade, as diferenças físicas, enfim. É aí que começa a surgir, inclusive, né, essa diferenciação toda e que a criança vai valorizar e dar oportunidade à expressão, né? Então, ela vai se expressar e vai identificar que há diferenças entre as pessoas. Então, é uma fase, né, de grandes descobertas, e não é só de descoberta do outro, mas é a si também. Tudo bem? Bom, agora vamos ver o quarto estágio para Valon, como é que é, né? Ó, o quarto estágio é chamado de categorial e vai abarcar crianças de 6 a 11 anos de idade. Praticamente nosso ensino fundamental. Então, veja aí a importância da gente fazer essas relações também, né? Com os teóricos e com aquilo que a gente vê na prática nas escolas, na atuação prática, né? De cada um. Então, estágio categorial pega aí praticamente todo o ensino fundamental. Vai pegar também o quinto estágio, mas pega aí fundamentalmente, né? As crianças de 6 a 11 anos. Ele é categorial porque é aqui que efetivamente as crianças vão fazer a diferenciação entre o eu e o outro, tá? Aqui, nesse estágio, definitivamente se consolida, né? Se intensifica e fica mais nítida essa diferenciação entre o outro e o eu. E isso fornece aí para a criança uma certa estabilidade, ela entende melhor essa situação e aí ela vai identificar as diferenças e as semelhanças entre objetos, imagens, conceitos, ideias, e não é à toa que tantas aprendizagens vão acontecer exatamente nessa fase do desenvolvimento, né? Então, essa descoberta do mundo, essa descoberta do mundo, das circunstâncias, de emoções e das pessoas também, vai depender fundamentalmente de experiências, de vivências nas quais essas crianças tenham oportunidade de passar por elas, né? Nas quais essas crianças tenham acesso a essas vivências, a essas oportunidades, né? E que isso tudo favoreça o desenvolvimento de sentimentos, de valores, que vão dar continuidade, que vão proporcionar uma ampliação, o alargamento dessas descobertas, né? Então, é uma fase de intensas, olha, descobertas, certo? E de identificações. Ó, identificações. Que é quando as crianças vão fazer comparação, vão analisar, começar a fazer análise, começar a pensar a respeito dos objetos, dos conceitos, percebe? Então, evidentemente, né, quanto mais oportunidade rica, diversificada, se puder oferecer para as crianças, tanto melhor, ok? Bom, e aqui, no quinto estágio do desenvolvimento, é a fase de puberdade e adolescência, que é a partir
dos 11 anos, né? 11 mais, é dos 11 em diante. Esse último estágio, o que você pensa que pode ser assim de forte, né? De grande característica? Bom, de grande característica, olha só, se percebe que vai num crescente, né? A criança vai no tato, na sensação, nos sentimentos, ela começa a perceber o outro, ela vai se enxergando dentro da família, do ambiente social, no primeiro núcleo, aí isso vai ampliando, ela vai começando a entender e a perceber que outras pessoas são diferentes dela, aí chega aí no quarto estágio, ela faz a identificação completa, né, e total entre o eu e o outro, identificando como realmente pessoas diferentes e fazendo aí tantas descobertas importantes. E aí, no quinto estágio, é o reconhecimento do quê? Da individualidade. Olha só, reconhece-se então, né, definitivamente a individualidade. E aí, em relação a tudo, né? Individualidade emocional, de autonomia, enfim, é quando começa a surgir o reconhecimento da própria autonomia, aonde a criança, o adolescente, né, se enxerga como uma pessoa autônoma. Ele por si só pode fazer as coisas, tomar atitude, né, chegar a conclusões, enfim, né, é um período de reconhecimento da individualidade e de autonomia, tá? É aí que as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, eles começam, né, a enxergar que cada um tem valores, sentimentos próprios e que podem atuar e agir independentemente de ter referências familiares, referências sociais, enfim, né? A gente precisa gravar também uma outra coisa extremamente importante em relação ao pensamento de Vallon, porque no comecinho do vídeo estava falando que é importante a gente identificar algumas palavras-chave para você não confundir também com outros autores. Afinal de contas, quando se fala aí da tríade Piaget, Vygotsky e Vallon, acaba colocando tudo dentro de uma mesma sacola, né? E confundindo os conceitos. Por isso que eu quis trazer hoje aqui só Vallon, e a gente viu que ele tem 5 estágios do desenvolvimento, e uma característica extremamente importante para a gente bater aí o martelo e gravar mesmo, deixar bem na memória, em relação a palavras-chave, né, de Vallon, é que ele proporciona, né, a teoria dele vai nos proporcionar o quê? A integração, integração entre três aspectos, tá? Três aspectos extremamente importantes. Primeiro, integração, né, das dimensões psíquicas que vão proporcionar aí o desenvolvimento do ser humano. Né? Quais dimensões são essas? Primeiro, a motora, né? Então, essa questão de motricidade, de desenvolvimento motor, não só grande, né? Mas o motor fino que vai desenvolver aí a escrita, enfim, essa questão motora do ser humano, né? É extremamente importante e Vallon vai fazer essa integração com o quê? Com o afetivo, né? Então, três questões, né? Três aspectos, três dimensões psíquicas que Vallon faz a integração com o motor, com o afetivo, né? Com a afetividade e também com o cognitivo. Porque a inteligência, né, o cognitivo também é importante e também vai se desenvolver desde o nascimento, né, até
a idade adulta e durante a idade adulta, porque o cognitivo ele não para, né? Então, são três aspectos, né, três dimensões de ordem psíquica que o Vallon faz o alinhavamento, né, que ele alinhava essas três questões: questão motora, questão afetiva e questão cognitiva. Então, palavras-chave a respeito do Vallon que a gente não pode esquecer e que serão fundamentais para a gente resolver as questões que a gente vai estudar agora. Bora lá? Bem, vamos lá para a nossa primeira questão. Ó, 2022, Banca Nosso Rumo, Prefeitura de Porto Ferreira, lá no interior de São Paulo, para professor de Educação Básica 1, PEB 1. Assinale a alternativa correta a respeito da teoria do desenvolvimento, segundo Henri Vallon. Para Vallon, a criança não é necessariamente emocional, o que a leva a se constituir rapidamente em um ser sociocognitivo. E aí, você acha que isso condiz com o pensamento de Vallon? B. A compreensão das coisas pelas crianças em seus primeiros 3 anos de vida não depende dos outros, visto que elas se diferenciam do ambiente humano no qual se encontram. E aí, isso tem sentido em relação a Vallon? A gente acabou de ver aí os estágios do desenvolvimento de Vallon, hein? C. Antes de falar, a criança se comunica pela imitação, em um processo pelo qual forma sua subjetividade e expressa seu desejo de participar e de se diferenciar do outro como sujeito próprio. E aí? D. As crianças só se comunicam e se constituem como sujeitos com significado depois do surgimento da linguagem falada. Vallon defende que toda criança cresce de maneira linear em determinados estágios do desenvolvimento, nos quais ela se desenvolve a partir de seus conflitos internos. E aí, o que é que faz mais sentido em relação ao que a gente viu agora do Vallon? Vou te dar aí uns segundinhos para você considerar qual é a resposta que você acha adequada. Tudo bem? Podemos ir? Vamos lá? Essa estava fácil, hein? Nem precisava de muito tempo. Olha só. Para Vallon, a criança não é emocional? Errado. Já de cara, esse não aqui invalidou toda a assertiva. Por quê? Para Vallon, a criança é emocional, né? Ela tem essa questão da emoção, da afetividade, são extremamente importantes na teoria do Vallon. Então, a letra A a gente já descarta logo de cara. Letra B. A compreensão das coisas pelas crianças em seus primeiros 3 anos de vida não depende dos outros, visto que elas se diferenciam dos outros seres humanos, né? E do ambiente. Está correto? Claro que não, né? Ela depende dos outros, ela precisa. Até os 3 anos de idade, essa questão motora, essa questão da afetividade, essa questão do tato são extremamente importantes e relevantes aí para o desenvolvimento. Então, ela depende sim dos outros, inclusive para nomear objetos, para nomear sentimentos, sensações. A criança gosta de e se interessa, né? Não só pelo nome dos objetos, dos sentimentos, das sensações, mas também pelo funcionamento deles todos, né? Funcionamento de brinquedo, como é que eu saio de um estágio de alegria para um de aborrecimento, enfim, isso tudo faz parte nessa fase, né? Então, também não é a alternativa B. Vamos ver a assertiva C? Antes de falar, ou seja, lá nos primeiros estágios, né?
A criança se comunica pela imitação, em um processo pelo qual forma sua subjetividade e expressa seu desejo de participar e de se diferenciar do outro como sujeito próprio. E sim, né? Isso sim tem tudo a ver com os estágios de desenvolvimento do Vallon, no qual ele coloca lá, né? Que a criança é tato, que a criança é emoção, que ela vai se espelhar no outro. Tanto é que ele fala que ela ainda não se identifica como um ser independente do outro. Ela ainda tem esse pensamento de que é tudo uma coisa só, né? Então, sim, antes de falar, a criança vai se comunicar pela emoção, pelos sentimentos, pelo motor, né? Pela imitação do outro. Sim, é a nossa alternativa correta, mas vamos ver as outras. D. As crianças só se comunicam e se constituem como sujeitos com significações depois do surgimento da linguagem falada? Não, não é só depois, não é só depois. Ela vai se comunicar antes. A criança, desde o momento que ela nasce, ela já está se comunicando e ela está se comunicando pelo motor, porque ela não desenvolveu a fala ainda. Então, ela já se comunica, né? Desde o momento em que ela nasce, e não é só, né? Depois da fala. A comunicação humana não é só fala, né? A gente não fala que o corpo fala sem emitir palavras, né? Pelo gestual. Então, não, né? Nada a ver, principalmente em relação ao que Vallon fala. E Vallon defende que toda criança cresce de maneira linear, tudo certinho, né? Olha, vai passar por tal estágio assim, 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 assim. Não, porque para Vallon também os estágios de desenvolvimento, eles têm lá as idades, né? Mas não é uma coisa rígida e a criança vai oscilar entre um estágio e outro, até que o desenvolvimento vá acontecendo e ela se consolide ali naquele momento e aí vá já progredindo para os demais. Então, jamais Vallon vai dizer ou afirmar uma bobagem dessa de que a criança teria aí um desenvolvimento linear. Belezinha? Então, a nossa primeira alternativa correta, a alternativa C, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Bora lá fazer mais? Segunda questão 2022, Prefeitura de Maravilha, lá no interior de Santa Catarina, professor de anos iniciais. As concepções de aprendizagem de Piaget, Vygotsky e Vallon podem ser consideradas o tripé das teorias que auxiliam os professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Beleza, né? Porque é isso que esses três autores tratam, né? De inteligência, de aprendizagem e de desenvolvimento. Nomeie as assertivas abaixo com o autor correspondente. Então, nós temos, né, ó, Piaget, Vygotsky e Vallon, né, ó, Piaget, Vygotsky e Vallon, para a gente identificar aqui essas três frases, né? Então, vamos lá. O desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios de maneira descontínua, a partir do potencial genético inerente à espécie e a fatores ambientais e socioculturais. Bom, tá falando de afetividade, tá falando de cognição, tá falando de estágios. Bingo, né? Quem é que é? Quem é que é? Isso mesmo, Vallon. Muito bem. Bom, toda vez que tem questão de identificação de verdadeiro ou falso, etc., a gente tem que ir lendo as alternativas também para a gente já ir eliminando as possíveis questões que a gente vai descartar, né? Então, olha só. Alternativa A começa com Piaget, eu já descarto, ok?
Alternativa B está no páreo, porque o primeiro é Valon e está correto. Alternativa C começa com Vygotsky, já descarto. Então, nessa questão, eu tenho duas alternativas para concorrer aqui, olha. É a B e a D. Então, a minha questão eu já tenho 50% de chance de acertar. Belezinha? Vamos ver a segunda frase. Ó. O desenvolvimento da estrutura cognitiva humana é um processo que se dá na apropriação da experiência histórica e cultural. Bom, quem é que fala de interacionismo social, histórico, portanto, cultural, se não bingo! Isso mesmo! Vygotsky. Isso aí! Vygotsky, certo? Vamos lá? Já matamos a questão, né? Alternativa B é Valon, Vygotsky, correto. O 3 só pode ser Piaget, o que descartamos, portanto, a alternativa C. Mas vamos ver se é Piaget mesmo? Ó, privilegiava a maturação biológica. Sim, ele privilegiava, né? Piaget, ó, Piaget privilegiava a maturação biológica, por quê? Piaget era biólogo. Ele foi estudar as crianças a partir do olhar da biologia, né? Olha, como condição ao desenvolvimento cognitivo. Então, sim, Piaget. O que faz a nossa alternativa B, a alternativa correta, e gabaritou comigo quem colocou a alternativa B. Bora lá fazer mais? Olha aí, nossa terceira questão. 2022, Instituto Consuplan, Prefeitura de Jequié, lá no interior da Bahia, para professor de língua portuguesa. Considerando os 3 autores das teorias que possibilitam professores e pesquisadores a compreenderem a inteligência, o aprendizado, o desenvolvimento de seus alunos, relacione-os às implicações pedagógicas. E temos aqui o que? Olha, 1 para Piaget, 2 para Vygotsky e 3 para Valon. E aí as frases todas para a gente ir completando 1, 2 e 3 e descobrirmos aqui qual a alternativa adequada. Beleza? Vamos lá? Ó, a aprendizagem depende do processo de desenvolvimento cognitivo. E aí, o que você acha que é? Vou te dar mais um tempinho para pensar, porque essa aqui tem várias questões, hein? Ó, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes. Ó, concomitantes, interdependentes e recíprocos. E aí? A emoção ocupa um lugar privilegiado no desenvolvimento do sujeito, em especial da criança. E aí, quem que você acha que é? Outra frase, é o aluno quem constrói o próprio conhecimento. Assim, o papel da escola é dar à criança oportunidade de agir sobre os objetos do conhecimento. E a última frase, o professor é o mediador do processo de ensino-aprendizagem e, por isso, a ação docente deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal, né? Ó, a ZDP. Quem é que fala sobre isso? Pensa aí, completa e a gente já vem retomar essa questão. Tudo bem? Podemos? Deu? Conseguiram completar aí? Vamos lá, olha. Se a aprendizagem depende de um processo
de desenvolvimento cognitivo, a gente acabou de ver quem é que fala, né? Quem observa aí biologicamente o desenvolvimento cognitivo, se não, bingo, Piaget, é ele mesmo, né? Que fala que esse desenvolvimento, que a aprendizagem vai sim depender do desenvolvimento físico, orgânico, biológico, né? Cognitivo. E aí a gente tem o quê? Olha só, na primeira frase. Portanto, a gente já eliminou o A, que começa com 3, e a gente já eliminou o D, que começa com 2. E ficamos aqui com C e com B, ok? E agora a gente vai para a segunda frase. O desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, interdependentes e recíprocos. Quem fala que isso vai desenvolver junto, né? Tanto a aprendizagem quanto o cognitivo, o social, o desenvolvimento, vai andar tudo junto, senão... Muito bem, Vygotsky, ok? Então, a segunda frase é número 2. Já matamos aqui, porque no 3 coloca como segundo, né? Que seria de Vallon, e não é. Isso é uma fala de Vygotsky, a gente já sabe a nossa resposta. Se você estivesse fazendo lá um concurso, você já poderia ir para a próxima questão. Mas como a gente está aqui aprendendo, vamos ver a terceira frase, que fala: a emoção. Quem é que fala de emoção? Quem é que fala de sentimento? Ocupa um lugar privilegiado, olha, no desenvolvimento do sujeito, em especial da criança. Quem fala isso? Se não, bingo, isso mesmo. Vygotsky, Vallon, olha aqui o número 3, certo? É o Vallon que fala da emoção. Depois a gente tem, é o aluno quem constrói o próprio conhecimento. Assim, o papel da escola é dar à criança oportunidade de agir sobre os objetos do conhecimento. Quem fala isso, se não Piaget? Muito bem. E Piaget é número 1. Piaget, né? Afinal de contas, não é à toa que pegaram o pensamento de Piaget e associaram a palavra construtivismo, né? Do estudante construir o seu próprio conhecimento. E aí, certamente, a última frase só pode ser de Vygotsky, que fala da zona de desenvolvimento proximal. Quem fala isso é Vygotsky. Olha lá, o professor é o mediador do processo ensino-aprendizagem e, por isso, a ação docente deve acontecer dentro da ZDP. O que faz a nossa alternativa correta, alternativa B de bora lá, porque tá dando tudo certo. Vamos lá? Questão 4, 2017, Prefeitura de Fortaleza, lá no Ceará, professor substituto, área de pedagogia. O aporte teórico de Piaget, Vygotsky e Vallon tem colaborado na compreensão de que a condição humana não é inata, ou seja, as pessoas não nascem já dessa forma. Isto é construído, o desenvolvimento humano é construído. Tampouco fruto das experiências sociais, né? Então, nem a pessoa já nasce com determinadas competências e habilidades, mas também não é só fruto do social. Olha, mas o resultado do quê? De uma interação de fatores endógenos e exógenos. O que é de dentro e o que é de fora. É isso que significa, tá? Endógenos e exógenos. Aspectos internos e aspectos externos, ok? Nesse sentido, a condição de humano é assumida mediante, ou seja, o ser humano, já que
para esses três autores é o resultado da interação de aspectos internos e também de aspectos externos, então o que? A pressão das normas sobre os indivíduos. B, um processo contínuo, complexo e integrado. C, a maturação do organismo até a idade adulta. E D, a tomada de consciência sobre as diferenças. E aí, o que você considera como adequado para o que poderia resumir, né, o pensamento desses três autores, Piaget, Vygotsky e Vallon? Tudo bem que hoje a gente só viu Vallon, mas a gente já conhece aí a teoria deles, né? E mesmo que não conhecesse, se a gente olhasse só para o que a gente entendeu de Vallon na aula de hoje, a gente consegue resolver essa questão. Então, pense um pouquinho e chegue aí à sua alternativa correta. Podemos ir? Essa não está tão difícil, né? Você deve que pensar aí um pouquinho, refletir, mas chegou na conclusão, não chegou? Vamos lá? Ó, a pressão das normas sobre os indivíduos, olha só, nesse sentido, a condição de humano, quer dizer, o aspecto que caracteriza o ser humano, o desenvolvimento humano, é assumido mediante o quê, né? Já que o ser humano é parte daquilo que ele nasce, com questões internas, mas também daquilo que ele vai desenvolver no social, daquilo que ele vai desenvolver de emoções, de sentimentos. E aí, né, essa questão toda do desenvolvimento humano é uma questão que está baseada no quê? Na pressão das normas sobre as pessoas, sobre os indivíduos? Não, né? De normas, de regras sobre as pessoas? Não, não é só disso que se trata, né? B, um processo contínuo, né? Ou seja, ele começa e ele não termina. É um processo em contínuo desenvolvimento, né? Até é um processo contínuo, complexo, né? E integrado, ou seja, é um processo, ele é contínuo, mas ele tem a sua complexidade, né? Ele é um processo complexo, porque ele não é simples. Ele não é uma coisa tranquila, uniforme. Ele entende que há momentos que você caminha um pouco, mas há momentos que há um retorno, né? Que essa questão volta. Não há uma linearidade, né? Mas há o que? Uma integração, certo? Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa. Mas a gente vai ver as demais, né? C, a maturação do organismo até a idade adulta. Olha, até a idade adulta e acabou aí, né? E quando é essa idade adulta? Um tempo atrás, a idade adulta começava numa determinada idade, hoje entende-se a idade adulta de uma outra forma, a mesma coisa aconteceu com a infância, então é uma questão relativa. Portanto, a maturação do organismo até a idade adulta, isso não condiz com o pensamento de Piaget, Vygotsky e Vallon, porque também na idade adulta a gente continua se desenvolvendo, a gente continua evoluindo, né? E aprendendo. Então, não é algo que a gente vai ter uma maturação até a idade adulta e dali para frente, né? Estaríamos fadados a quê? Né? Então, é aprender sempre, né? E D, a tomada de consciência sobre as diferenças. Quer dizer, a hora que você toma consciência, acabou, né? Então, essa condição do humano se assume a hora que toma consciência? Evidentemente que não, né? Não é só isso, é também isso, né? Mas é o quê? É um processo contínuo, complexo e integrado
Alternativa B, e gabaritou comigo. Você que assinalou corretamente a alternativa B. Vamos terminando por aqui. Vou agradecer você que me acompanhou nesse vídeo até aqui. Beijo grande. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver tratado aqui no canal, que a gente faz um vídeo especialmente para isso. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.